Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Noticiário este que está pegando fogo. A gente vai falar muito aí sobre a situação de reforços chegando no Gigante da Colina, muitas novidades para poder passar para vocês, sobretudo com relação à possibilidade de saída de atletas e renovações aí de contrato. Claro, a gente vai falar muito aí também sobre a parte de campo. O Vasco, que deverá, nos próximos dias, fazer 3 amistosos aí até o jogo de estreia do Campeonato Brasileiro frente à equipe do Santos no dia 30 de março. E vamos falar aqui sobre a situação da 777 Parques, porque ontem houve um comunicado do VP, do vice-presidente jurídico do Vasco, né, o nosso Felipe Carregal, e descartou qualquer possibilidade de acordo do Vasco junto com a 777 Parques. Eu peço a você que não é inscrito, para você poder se inscrever, venha fazer parte aí da nossa família. Coloquem atenção aí no nosso vídeo. O seguinte, vamos começar falando aqui da parte de campo. O Vasco está treinando neste exato momento lá no CT Moacir Barbosa. A gente tem algumas novidades para poder passar para vocês sobre a evolução médica aí do Felipe Coutinho. Graças a Deus, não é uma lesão grave, foi mais um susto, né? Mas tem que ser cuidado este edema para não virar um estiramento muscular, mas o Coutinho, ele simplesmente terá condições aí de jogo. Inclusive, o Felipe Coutinho está muito aí nos planos do Vasco da Gama. Ontem a gente teve uma informação que o Felipe Coutinho é a prioridade do Vasco da Gama aí no tocante à renovação de contrato. O Vasco conversa com o empresário do Coutinho, que é o Kia, certo? Já para simplesmente intermediar uma renovação de contrato junto ao Aston Villa, coisa que vai acontecer sem maiores problemas aí. O Aston Villa não vai fazer jogo duro para simplesmente liberar o Felipe Coutinho, tá? O Vasco deve estender com o Felipe Coutinho até o final de dezembro e não está descartada aí do Felipe Coutinho fazer uma redução de salário. Conforme falei para vocês aí, o Vasco estuda a possibilidade de fazer 3 jogos treinos antes da estreia do Campeonato Brasileiro. A gente, por falar em Campeonato Brasileiro, o Vasco está ganhando aí 2 reforços. O reforço aí do jogador Estrela e do Adson, que vai cooperar muito aí com o time, mas 2 opções que o treinador Carille terá. Pessoal, ontem veio muitas notícias aí com relação à saída de jogador. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas informações que estão saindo aí na mídia. Por quê? Existe um movimento político dentro do Vasco da Gama chamado Revenda Já, certo? E algumas pessoas, certo, estão criando aí um conflito de forma proposital para minar a gestão do Pedrinho, para que simplesmente, né, o Pedrinho venha ceder e fazer
essa revenda de forma assodada. Lembrando que essa revenda não pode acontecer agora por um motivo simples. A gente tem pendências judiciais, tanto no Brasil como também nos Estados Unidos da América. Mas tomem cuidado com isso. Vamos lá. Primeira situação que a gente tem que esclarecer aqui. Dimitri Payet, tá? O Vasco estuda a rescisão de contrato do Payet. O Payet não fica, tá? O Payet até aceita deixar o Vasco da Gama antes do término do contrato dele. O contrato dele está terminando em junho e o Vasco entende o seguinte, que simplesmente se rescindisse com o Payet agora, teria um alívio de 3 meses aí de salário. Imagina, 1.600.000, abril, maio e junho, quando termina o contrato dele. Só que, entre luvas e direitos de imagem, o Vasco deve 2 milhões de reais ao Payet da época, lá da 777 Partners, tá? E o Vasco tem uma ação ali do empresário do Payet, o Túlio de Mel, que está cobrando a comissão dele de 500 mil reais. Então, essa situação do Payet se resolvendo, havendo um acordo aí com relação à grana, a gente vai ter aí o Payet deixando o Vasco da situação do jogador Léo Jardim. Olha, eu vou cravar aqui, dia 13 de março, tá? Para você depois chamar o VAR e me cobrar. Chance zero. Isso foi uma situação política que foi criada no Vasco da Gama. Chance zero do Léo Jardim deixar o Vasco da Gama e ir para o Cruzeiro a custo zero, tá? O Léo Jardim vai renovar o contrato com o Vasco da Gama. O Vasco deu ao Léo Jardim um plano de carreira, 4 anos de contrato, e o Léo Jardim iria ganhar cerca de 800 mil reais no Vasco da Gama, que é salário de atacante, é a mesma coisa que ganha hoje, por exemplo, o Vegete, tá? Informação vinda do empresário do Léo Jardim, Paulo Pintombeiro. O seguinte, o Léo Jardim é muito grato ao Vasco da Gama pelo fato de ter repatriado o atleta, que inclusive chegou à seleção brasileira. O Léo Jardim vai cumprir esses 4 anos de contrato. Futebol, tudo pode acontecer. Agora, o Léo Jardim não sai do Vasco da Gama, nem para o Cruzeiro e nem para ninguém a custo zero. Tá? A mesma coisa eu posso falar aqui do João Vitor, que também é intermediado pelo Paulo Pitombe. Bom, a situação aí envolvendo o jogador Piton, certo? Este sim, o Vasco entende que o ciclo do Piton chegou ao fim, um jogador que não é tão novo assim. O Vasco precisa de grana para poder fazer fluxo de caixa. O Vasco teria uma proposta aí do Milan que poderia chegar na casa de 12 milhões de euros, caso o Piton venha bater as metas dele lá, tá? Então, a mesma situação. Ontem a gente teve aí o Lucas Eduardo indo para o Cuiabá, o JP indo para o Avaí. Só ressaltar mais uma vez como que o Carille usa mal a nossa base, porque o Carille relacionou por diversas vezes Souza e Alex Teixeira, tá? E a base do Vasco da Gama está sendo preterida, tá? Outra situação aqui. Vamos falar sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama, tá?
O nome do atacante Fabinho, destaque aí do Campeonato Mineiro, voltou a circular em São Januário. O Vasco estaria colocando à mesa ali do América Mineiro alguns jogadores, tá? Quando surgiu uma situação ali do Jean David e do Capasso ir para o América Mineiro, tá? O empresário do Capasso, né, o Juan Dávola, falou que não tem nada disso, já desmentiu essa situação. A situação do Jean David é o seguinte: Jean David está sentado em cima de um belíssimo contrato que ele fez com o Vasco da Gama. Se o Vasco pagar parte do salário, há a possibilidade de acontecer essa troca aí, o Fabinho vindo para o Vasco, o Jean David indo para lá. Agora, a gente também tem situações aí de mais dois atacantes vindo lá de Minas Gerais. Situação do Brian Palácio, o Marcelo Santana, que tem feitiço aí por refugo, que é o atleta. Tá? O Atlético está fazendo um negócio gigante, gente, porque comprou o jogador por 13, está fixando os direitos econômicos dele por 17 milhões. Então, está fazendo um negócio aí muito bom. Tá? O jogador, tão logo termine o Campeonato Mineiro, vai se apresentar aqui no Vasco. O Atlético só está fazendo mãe. E a situação do Lutaro Dias, tá? Pode acontecer uma troca aí, certo? Há jogadores do Cruzeiro, não estou falando aqui do Léo Jardim explicitamente, me refiro aqui ao João Vitor, pode acontecer uma troca aí e o Lutaro Dias vir para o Vasco da Gama. Ontem, o próprio Alexandre Matos, homem forte do Cruzeiro, confirmou essa negociação. Agora, está simplesmente amadurecendo essa situação do Lutaro Dias, tá? Não é isso tudo de atacante, tem problemas físicos aí. Ano passado teve 2 lesões, um jogador que ficou encostado lá no Cruzeiro, pode chegar aqui no Vasco da Gama, mas que a gente coloca muita fé, jogou lá no Independente Medellín e foi muito bom. Perdão, no Independente Del Valle. Certo, pessoal? Então, foi um vídeo longo, mas para esclarecer vocês tudo o que está acontecendo aqui no Gigante da Colina. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!